Eu vou neste vídeo repercutir algumas notícias que eu publiquei no dia de hoje e dando uma olhada na minha timeline, eu cheguei à conclusão que a gente já está a um passo do abismo, se é que a gente já não está em queda livre neste poço sem fundo. Eu vou trazer para vocês aqui algumas informações que, no mínimo, são estarrecedoras e uma coisa que mais me incomoda neste governo. Quando a gente tem alguma melhora, ela é micro, ela é ínfima, ela praticamente não muda a vida do cidadão. E até em uma das publicações que eu fiz, eu coloquei o seguinte, e eu acho que isso é bem verdade. No governo Lula, os retrocessos são maiúsculos, são expressivos, enquanto os avanços, quando tem, são minúsculos, são praticamente desprezíveis. É sobre essa situação caótica do nosso país, através de algumas reportagens que eu publiquei no dia de hoje, que eu vou repercutir neste vídeo. Vendas do varejo sobem 0,5% em setembro, mostra IBGE. IBGE divulgou nesta terça-feira os números relativos às vendas do comércio varejista. Algumas pessoas, quando vê a palavra IBGE, já desconfia da lisura das informações. Enfim, eu não tenho condições, né, de falar se esses números são reais ou não, mas a gente sempre fica desconfiado que os números possam ser inflados para ajudar o governo. Não estou acusando, mas é uma pulguinha atrás da orelha aí que várias pessoas têm com essa nova gestão aí do IBGE no governo Lula. E aqui eu falei o seguinte, agora vai. De acordo com a matéria, o resultado ficou perto do piso das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, que esperavam alta entre 0,2% a 3%, com mediana positiva de 1,4%. Então, praticamente, como diz aqui na reportagem, ficou no piso, ficou no cenário, no pior cenário desenhado pelo mercado. Então, é uma coisa lamentável. E aí eu coloquei essa frase que eu falei na introdução. No governo Lula, os retrocessos são maiúsculos e os avanços são minúsculos. Você concorda com esse meu ponto de vista ou eu estou sendo um tanto quanto pessimista? Eu acho que não. Eu acho que eu estou sendo extremamente realista. Mas coloque nos comentários o que vocês pensam. Uma outra coisa que eu queria comentar com vocês é o seguinte, que realmente é lamentável. A segurança pública no Brasil vem piorando, a nossa percepção, né, vem ficando cada vez pior nesse sentido. E a Oeste trouxe essa seguinte matéria. Procurador de Justiça diz que o Brasil está muito próximo de se tornar um narco-estado. César Dario Mariano deu a declaração durante uma entrevista ao jornal da Oeste. E aqui eu fiz o seguinte comentário. Tenho a impressão de que se a bandidagem fosse julgada da mesma forma que os baderneiros do 8 de janeiro, diretamente na última instância e de maneira impiedosa, talvez o Brasil fosse mais decente. A gente às vezes vê, né, o Estado sendo tão rigoroso com cidadãos que não oferecerão risco nenhum para a democracia brasileira. Na minha leitura, falar em golpe é simplesmente risível, mas essas pessoas estão sendo julgadas e condenadas de maneira assim impiedosa. Se isso aqui também valesse para pessoas do crime organizado, eu acho que o Brasil poderia estar melhor, né? Pelo menos essa é a percepção que eu tenho. Esse rigor deveria ser mais abrangente a depender dos tipos de crime. Mas aqui é mais um desabafo. Outra notícia que mostra que a gente já está indo para o abismo, se é que já não estamos em queda livre, né? Dólar turismo já é vendido a 6,47 nas casas de câmbio. A reportagem de ontem, aliás, dia 11 de novembro de 2024. E aqui eu falei o seguinte, considerando o governo que temos e a várzea institucional que nos tornamos, né, o Brasil, vocês devem concordar comigo, tá, em termos institucionais, está uma desordem, né? Eu acho que diante deste cenário, o dólar a 6,47, eu acho que é muito barato. O nosso Brasil, o nosso país faz muito por merecer ter esses números piorados, porque nós, enquanto nação, cara, a gente está errando demais da conta, errando demais. Então aqui eu acho que simplesmente isso aqui é um reflexo. É claro que o Globo fala da questão do Trump, tem sim um fator da vitória do Trump, mas o nosso desarranjo interno pesa muito mais. Tanto que antes da vitória do Trump, o dólar já estava
próximo dos R$ 6, né? Então, o fator doméstico não pode ser desconsiderado. E aqui só para alegrar um pouco, né, assim, essa nossa imprensa maravilhosa, o Globo Rural, né, portanto, o Grupo Globo, dando aquela passada de pano pro governo, porque hoje em dia, praticamente pro povão, tá difícil comer picanha, né? E aí, o que fala o Globo Rural? Mais barato e macio que a picanha. Conheça o corte de carne que conquistou os brasileiros. Shoulder, que fica na parte dianteira do boi, já foi considerado uma peça de segunda. Eu não sei se o gosto vai ser o mesmo gosto da picanha, porque, assim, eu acho que o que torna a picanha gostosa também é o sabor. E por todo mundo gostar, ela se torna cara. Será que esse shoulder também é tão gostoso, tão saboroso quanto uma picanha? Mas aqui eu leio, eu interpreto como uma passada de pano. A Globo tentando dar aquela forcinha pro governo petista. Concordam comigo com esse meu ponto de vista? Aqui eu trouxe uma outra reportagem do Estadão que fala o seguinte: após execução em Guarulhos, Tarcísio defende classificar como crime organizado, classificar crime organizado como essa palavrinha aqui que eu vou evitar falar por questões de algoritmo. E aí eu coloquei o seguinte comentário, é uma dúvida mesmo. Será que os políticos de esquerda vão deixar que o crime organizado tenha essa nova categorização? Eu acho difícil. O que vocês pensam a respeito? Deixem aí nos comentários. E para finalizar todo esse meu pessimismo, eu trago aqui uma outra matéria da Oeste que fala o seguinte: governo Lula necessita de superávit de 16 bilhões, B de bola, no fim de 2024 para atingir a meta, diz XP. A corretora de investimentos considera o objetivo viável, com um cenário mais otimista que o esperado pelo mercado. A XP que estava apostando muito no governo Lula, de vez em quando ela ainda tem alguns surtos de otimismo. Eu não estou tão otimista assim. Mas aí eu fiz um comentário. Será que vão atacar ainda mais o bolso do pagador de impostos para atingir esse superávit? Porque a gente vê o governo com uma dificuldade monstruosa para cortar gastos. Tivemos até semana passada 5 reuniões do governo, né, de Lula com os ministros, não chegando numa definição. Será que vão chegar? E será que os cortes serão suficientes? As nossas contas públicas estão sendo surradas. E a carga tributária já está altíssima. Então eu fico com medo de que isso fique ainda pior para o bolso do pagador de impostos, né? Eu estou bem assim apreensivo em relação a isto. Então essas foram as publicações que eu fiz no dia de hoje, mas que para mim denotam como a gente está com viés extremamente pessimista, pelo menos na minha opinião. Eu vejo o Brasil cada vez mais pessimista. E eu não esperava nada de diferente em relação a um governo petista. Mas parece que a coisa está degringolando de uma maneira ainda mais acelerada. Será que o Lula vai cometer o erro de buscar uma reeleição? Porque eu acho que ele vai passar vergonha. Eu acho que se a gente pegar a Argentina, que foi para a direita, os Estados Unidos, que foi de uma maneira acachapante para a direita, presidência da República, Senado, Câmara, tudo direita lá nos Estados Unidos. Eu acho que isso é uma nova tendência. A esquerda está fazendo tão mal para a economia, para os valores, para os princípios morais, do meu ponto de vista, que eu acho que ela está desgastada. A agenda woke e a incompetência com assuntos econômicos está praticamente extirpando no curto prazo, curto médio prazo, a esquerda de diversos países. E eu acho que no Brasil se desenha algo similar. O Lula continua não podendo andar nas ruas. Eu não me recordo de ver o Lula andando nas ruas sem plateia controlada. Vocês se recordam? Se teve algum momento, coloque nos comentários vídeos, reportagens tratando do assunto, porque eu realmente não me lembro. Agora, o Bolsonaro pode sair para tudo quanto é canto, até em supostos redutos petistas, que ele continua ultra mega popular. Tá? Então, se o Bolsonaro ainda não conseguir reverter a inelegibilidade, a chance da pessoa que ele indicar vencer é muito grande. Então, eu também fico nessa expectativa. Eu acho que o Lula, que não é bobo, não vai cometer esse, vamos chamar assim, de suicídio político. Assim ele encerraria com chave de ouro, entre aspas, né, a sua vida pública na política, sem mais uma derrota. Enfim, mas aí é aguardar cenas dos próximos capítulos. É isso, pessoal. Coloquem nos comentários se vocês concordam aí com as minhas observações, o que vocês enxergam desse cenário que eu trouxe. Eu estou com uma visão muito pessimista ou estou sendo realista? Coloquem nos comentários. Se gostaram do vídeo, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp para a gente sair da bolha. Os convido a me seguir em todas as redes sociais. Em todas elas,
eu estou como Vinícius CFP82, né, com arroba antes. Aqui em cima, em vermelhinho, está o meu username e vocês me encontram desta forma em todas as plataformas. Fica aí o convite. E até o próximo vídeo.